O Lucas pergunta, parar de fumar de repente é pior do que parar aos poucos? Na verdade... Essa é uma pergunta excelente que nós temos. Vamos lá. Né? Normalmente as pessoas pensam que o melhor naturalmente, assim, é ir reduzindo. Olha, sempre se falou isso, né? Na realidade, com o cigarro isso não vale. Aí usa o adesivinho ali, vai aos poucos. Com o cigarro nós sabemos que não vale. Por quê? Porque a pessoa vai reduzindo e os estudos mostram que chega no terceiro, né? Aí no terceiro, em média, ali pelo terceiro cigarro, diminuiu, está fumando 3 por dia. Na realidade, a tendência é voltar a aumentar. Por quê? Porque quando vai reduzindo, ele já tem o hábito, ele já tem a adição à nicotina e quando ele faz esta redução, ele está privando todo dia, ele está sofrendo a hora do próximo cigarro. Atrapalha o dia a dia, atrapalha o trabalho, a pessoa fica muito motivada por aquela situação e muitas vezes vai estar com raiva, vai estar sofrendo abstinência um pouco todo dia até o próximo cigarro. Se ela para de supetão, né? Como a gente dizia lá em Bagé, de supetão, para de vez, o que nós temos? Nós temos em média 2, 3 dias piores, que é a síndrome de abstinência mais marcada, depois o 7º dia, e aí a tendência é que a gente consiga trabalhar, ajudar a pessoa, é mais fácil sofrer 3 dias, 4 dias, ou sofrer muito. Que sofrimento é esse? Sofrimento é a síndrome de abstinência. E o que acontece? Vai ter fissura, vontade, compulsão pelo cigarro, vai ter irritabilidade, pode ter aumento do apetite, alteração de sono, pode ter tosse, né? Porque começa a movimentar o pulmão, pode sentir-se muito inadequado, porque está acostumado e não sabe onde colocar as mãos, aumenta a ansiedade. Muitas vezes as pessoas chegam a ter crises de ansiedade. É uma jornada bem difícil, então. É a tristeza, porque a falta do amigo querido, o cigarro está muito vinculado à energia, a diminuir a ansiedade, a dar mais motivação, a pessoa sentir-se mais feliz. Mas isso é nicotina. A nicotina é um estimulante, é uma droga estimulante. Então, não tendo isso, a pessoa sente falta de tudo isso. E isso é muito intenso nos primeiros dias. Depois vai diminuindo. Né? E a doutora Lúcia também tinha, né, uma opinião, uma avaliação sobre isso. Como é que é? Mais fácil, mais difícil? Para de repente, para aos poucos? É mais fácil parar abruptamente. Realmente, eu sempre tento estabelecer uma data com os meus pacientes. Se for iniciada alguma medicação para ansiedade inicial, eu inicio a medicação quando indicada, obviamente, cada caso é um caso. E depois do 7º dia de medicação é que a gente vai retirar o cigarro e, se possível, iniciar uma terapia de reposição de nicotina, seja ela adesivo ou goma de mascar, ou os dois juntos, eventualmente. Então, realmente, essa parada abrupta, ela funciona melhor, mas eu já tive pacientes que pararam aos poucos e funcionou porque eles tinham um perfil mais metódico, regrado e realmente ali deu certo, mas não é o ideal. Mas a gente tem que sempre fazer essa avaliação individual. Uma coisa importante, Léo, que tu falou, que as pessoas acham que fuma e vai usando adesivo. Não, a gente não recomenda. A gente recomenda que pare de fumar e use o adesivo depois, ou a goma, enfim. Porque existe um risco de fazer uma intoxicação nicotínica, se consumir a nicotina do cigarro e mais a nicotina de outros dispositivos. Então, a gente não recomenda que faça o uso concomitante. Inclusive, está nas recomendações aqui da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre. O documento tem na internet, para quem outros médicos que quiserem ler quais são as recomendações, como é que faz o tratamento, exatamente como a gente estava falando aqui. Então, a gente não recomenda que fume e use terapia de reposição de nicotina. Isso é bastante comum de ser usado. As pessoas se enganam, né? Querem tentar, não conseguem. E aí nós temos casos de overdose de nicotina, que é arriscado, muitas vezes precisa uma ajuda emergencial, né? De ir para um serviço mais
de atendimento de agudos, porque pode dar complicações cardíacas, né? Pode dar outras complicações. Então temos que ter muito cuidado. Doutora Lúcia, qual é a principal dificuldade que os pacientes se queixam na hora de parar de fumar? O que é mais difícil? São as primeiras semanas depois da cessação. Então, a gente costuma combinar uma data. Eu avalio este paciente dali uma semana depois que ele para de fumar. E realmente a maior queixa é a questão da fissura. A fissura é um problemão, assim, e quanto maior o nível de dependência, que a gente avalia com escalas, a escala de Fagerström, né, que é a escala que a gente utiliza para avaliar o nível de dependência. Então, quanto maior o nível de dependência, maiores são as fissuras. Mas é o que eu sempre digo, se você está parando de fumar, está passando por isso, a fissura ela vai durar ali 5 minutinhos, vai ser difícil, mas adote alguma estratégia e no consultório a gente conversa sobre isso também, sobre estratégias para poder controlar dentro do possível e passar por esse período da maneira melhor possível. Tá, nós vamos fazer o seguinte, ainda no final do programa, já vão pensando, eu vou pedir uma dica para cada uma, para a pessoa parar de fumar. Aí se falar a dica que estava pensando, aí vai ter que pensar numa outra, mas vamos fazer assim depois para ajudar. Alguém ia complementar alguma coisa? Eu posso complementar, Léo. O que acontece? Nós temos os atendimentos interdisciplinares com os médicos, cirurgiões dentistas, farmacêuticos, enfermeiros e com as equipes auxiliares de saúde bucal, de enfermagem e os agentes comunitários de saúde que muitas vezes acolhem os pacientes, os usuários que procuram o sistema. E aí vai ser avaliado se o atendimento se o tratamento vai ser individual, medicamentoso, os trabalhos em grupo que nós estamos querendo resgatar, porque muitas vezes o usuário se vê na outra pessoa, troca uma experiência importante. Então, acho que isso também faz parte do tratamento. E a literatura aponta também essa redução gradativa, mas com a data certa para parar. Vai ter que ter uma data certa, estipular com o profissional que está lhe acompanhando. Então, são as singularidades, né? Cada pessoa vai ter uma maneira, assim, de passar pelo tratamento. Mas o que eu quero dizer, está com baixa procura o tratamento em Porto Alegre. É difícil, né? Eu acho que também tu falasses um pouquinho, acho que é importante a coisa de grupo, lembrar que nós temos os fumantes anônimos, tipo Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, tem os fumantes anônimos, é gratuito, tem vários horários, tem vários grupos e às vezes é muito mais fácil para a pessoa parar quando alguém está sofrendo a mesma coisa que ele ou que já passou por aquilo, né? Que é um pouco diferente dos grupos terapêuticos da gente. Quando a gente pega todos os grupos, vamos todos juntos, todos vamos parar, todos. Os grupos não, os grupos pegam a gente que já usou, já parou, já sofreu e já está melhor. Tá,